Entrevistas com Jamir Andrade. Olá você, muito boa noite, seja bem-vinda a mais um programa Entrevistas com Jamir Andrade. Hoje um programa especial, nós temos aqui nos nossos estúdios 3 mestres, 3 doutores, na verdade, que vão estar falando sobre a história de João Pinheiro, o aniversário de João Pinheiro, completando 105 anos da sua emancipação político-administrativa no último dia 10. Então eu quero apresentar para vocês a Giselda Shirley da Silva, ela tem 46 anos de idade, é natural de Brasilândia de Minas, casada, mãe de 3 filhos, é moradora do bairro Papagaio, é graduada em História pela FINOM, é especialista em História do Brasil pela PUC Minas, mestre em História Cultural pela UNB e é doutoranda em História pela Universidade de Évora, em Portugal. Ela é casada com um dos nossos entrevistados também, o Vandeir José da Silva, curiosamente é o mesmo currículo, né? Então não precisa nem repetir aqui. A única diferença é que ele é natural de Bom Despacho, tem também a mesma idade da sua esposa da Giselda, 46 anos. E a nossa outra entrevistada, Maria Célia da Silva Gonçalves, 50 anos de idade, é natural de São Gonçalo do Abaeté, também casada, mãe de 2 filhos, ela é historiadora, fez mestrado em História, também fez doutorado em Sociologia pela UNB e é aluna de pós-doutorado da Católica de Brasília. Eles escreveram recentemente este livro aqui, que você vai ter oportunidade durante o programa de ler algumas páginas, de estar conhecendo um pouco mais deste livro, que tem o seguinte título: Histórias e Memórias, Experiências Compartilhadas em João Pinheiro. Muito boa noite, nossa mestre, nossa doutora Maria Célia, seja muito bem-vinda ao programa. Muito obrigado por atender o nosso convite. Boa noite, obrigado pelo convite. Boa noite, Giselda, prazer tê-la aqui conosco também. Você que, ao lado aí do Vandeir, sua esposa, né, da Maria Célia, escreveu este livro muito bonito e importante para João Pinheiro. Boa noite, nós agradecemos muito o convite para estarmos aqui hoje, falarmos um pouquinho dessa cidade que nós amamos muito. Ok, Vandeir, boa noite também, muito obrigado por estar conosco aqui no nosso programa, é um prazer recebê-lo aqui. Prazer é todo nosso, boa noite, Jamir, boa noite a todos os ouvintes, né? E para nós é um prazer compartilharmos, né, da história de João Pinheiro. Só lembrando que a Maria Célia, ela escreveu também este livro aqui que fala do patrimônio cultural de João Pinheiro, mais especificamente as folias de reis, performance e identidades sertanejas no Noroeste Mineiro, que depois ela vai estar também falando um pouco sobre este livro. Nós vamos então para o nosso primeiro intervalo e vamos voltar daqui a pouquinho. Muito bem, de volta para o primeiro bloco do nosso programa. Olha, João Pinheiro está completando os seus 105 anos e a rede líder de supermercados, o Hipermercado Líder, através de toda a sua diretoria, do diretor presidente Herbert Couto, de todos os seus funcionários, abraçando você, pinheirense, abraçando o município de João Pinheiro e dizendo o seguinte, que a rede líder sente-se muito feliz, honrada em estar aqui no município de João Pinheiro, em fazer parte todos os dias da família pinheirense, colocando na mesa de cada pinheirense os seus produtos que são vendidos pelo menor preço de toda a nossa região. Então, parabéns, João Pinheiro, são os votos da rede líder de supermercados e do Hipermercado Líder. Eu começo agora a entrevista então com o Vandeir, com a Giselda e com a Maria Célia. Bom, quero dizer aos 3 aqui inicialmente o seguinte, eu estava dando uma olhada no livro e aqui na página 7, na introdução, diz o seguinte, que quando o artista ou o historiador registra em suas obras a fisionomia, os gestos, os feitos e as palavras de um ser humano, este nunca será esquecido e por isso torna-se memorável, não morrerá jamais. Chauí, 2001. Foi pensando nisso que vocês escreveram este livro? Sim, na verdade nós tínhamos uma preocupação, né, uma preocupação dos 3, muito embora já haja, né, algum registro do Oliveira Melo, mas um registro muito pequeno, né, do memorialista, e a nossa preocupação era 3 historiadores, né,
e uma cidade que não tinha o seu registro de uma forma mais ampla. E aí o que nós pensamos? Registrar essas memórias, buscando desde da emancipação, né, a emancipação política de João Pinheiro, e dar a possibilidade que fosse escrita uma história pensando no homem simples do campo, pensando nos coronéis de João Pinheiro, pensando, né, nos administradores de João Pinheiro, e pensando também como é que como falou Edgar Morin, numa preocupação do passado, né, para olhar essa condição do presente, como é que ela pode ser construída, apropriada e reapropriada dentro de um espaço urbano. Bom, na verdade nós vamos estar falando muito da história de João Pinheiro, como é que surgiu o município, mas inicialmente eu gostaria que vocês esclarecessem uma dúvida, eu acredito que de muita gente, com relação à data real do aniversário de João Pinheiro. Então, Jamil, voltando só um pouco à questão anterior, quando você fala da questão da memória, do registro das memórias e das histórias, e nós retomamos um pouco o papel do historiador. Qual é a responsabilidade do historiador? Quem é, na verdade, o historiador? O historiador é o profissional que se dedica à arte de escrever a história, de produzir a historiografia. Então, o historiador, ele lida para a escrita com diversas fontes, né, que são, na verdade, o material de trabalho dele. Então, quando nós vamos escrever determinado fato histórico ou determinado assunto, nós recorremos às fontes, essas fontes podem ser primárias ou secundárias, e fazemos análise dessas fontes, cruzando, fazemos críticas a essas fontes, porque uma fonte, ela pode ser uma fonte documental, um documento antigo, pode ser uma entrevista, pode ser um recurso audiovisual, como, por exemplo, suas entrevistas tornar-se-ão fontes históricas para muitas pesquisas. Então, o pesquisador, o historiador, no caso, ele tem que buscar as fontes que são vestígios do passado, porque o historiador, ele lida com vestígios. Nós não temos condições de trazer o passado para o presente e retratá-lo tal como foi. Isso é utopia. Se alguém entende que a história é, na verdade, o relato verdadeiro, se é que a gente pode trabalhar com a questão da verdade na história, a história, ela tem uma discussão grande no campo historiográfico sobre isso, o que é a história e como se faz essa história. Então, o historiador, ele lida com esses vestígios que ficou do passado e tece as suas narrativas com base na análise dessas fontes, né? Então, nós temos vários documentos sobre a história, não só de João Pinheiro, mas sobre a história do Brasil, e cabe ao historiador ter a responsabilidade de analisar essas fontes. E de eternizar. Sim. Então, nós temos vários documentos, né, que falam sobre os antecedentes do nosso município. E essa questão da imprecisão na data ou das múltiplas versões sobre a data está ligada aos documentos que que falam dessa origem, né? Nós temos, de certa forma, um documento de grande importância, a Lei 556, de 30 de agosto de 1911, que cria diversos municípios no Brasil, entre eles o município de João Pinheiro. Então, essa lei, ela desmembra de Paracatu, esse território que hoje faz parte do município de João Pinheiro, cria o município de João Pinheiro, né, e esse município integrando aí os distritos de Canabrava, Veredas, Caatinga e Santana do Alegre, que seria a sede. Esse é o documento que fala da criação. Então, João Pinheiro está realmente completando 105 anos agora. Pela lei que emancipa os municípios, nós completamos em 30 de agosto 105 anos. Maria Célia, por exemplo, lá no livro, vocês falam de Santana da Caatinga. Eu até esqueci de anotar aqui que Santana da Caatinga foi elevada como freguesia em 1858. E em 1865, ou seja, 151 anos atrás, tinha 36 casas já construídas lá em Caatinga. E aí eu te pergunto, Caatinga foi realmente a primeira comunidade organizada do município? João Pinheiro começou por Caatinga? É correto essa afirmação? Ela aparece no mapa da capitania de Minas bem anterior. Então, Caatinga precedeu, e até pelo próprio histórico, né, de abastecimento de toda essa região,
Caatinga teve importância para abastecer, inclusive, Paracatu, né, Gisela? Então, em 1780, Caatinga já estava no mapa da Capitania das Minas Gerais. Então, enquanto que Santana do Alegre ainda não é mencionada nos registros, né, cartográficos de Minas. Era Paracatu do Príncipe. Era Paracatu do Príncipe, né, que é do 18. E aí Caatinga já está no 18, já no mapa da capitania, né, já com uma capela. Então, para ter uma capela, já tinha ali o núcleo populacional. Porém, de certa forma, quando eu disse para você que o historiador ele lida com fontes diversas, a gente tem que analisar uma outra fonte importante que nós temos, são os registros de viajantes. Nós temos 1818, passou por aqui João Emanuel Poe, um viajante, professor da universidade, que veio na comitiva com a princesa austríaca Maria Leopoldina, e eles fizeram uma viagem pelo interior do Brasil, e ele passou por essa região onde hoje é João Pinheiro. Em 1818 ele falou que aqui já tinha, onde hoje é Santana do Alegre, umas 30 pequenas casas, que os habitantes viviam em extrema pobreza, que já tinha na localidade uma igreja velha com teto esburacado, que eles espetavam as velas em pregos, que nem sequer castiçais tinha. Fala do odor fúnebre da igreja em decorrência dos corpos que eram enterrados no seu interior. Então, se em 1818, fazendo uma análise dos indícios, já tinha uma igreja velha com teto esburacado, ela antecede muito ao 1818, mas nós não temos nenhum registro, pelo menos não encontramos ainda, pode ser que tenha nesses arquivos, como por exemplo no arquivo em Pernambuco, que nós pertencíamos ao Bispado de Pernambuco, né? Essa documentação está lá, então demandaria um estudo mais aprofundado para ver se há algum registro que menciona o núcleo populacional aqui anterior a 1818, mas já tem esse relato do viajante que descreve o estado de conservação da igreja. Bom, começamos então em Caatinga, né? E aqui, na sede do município. Mas por onde nós começamos aqui? Tem gente, por exemplo, que fala, inclusive no hino de João Pinheiro, fala das primeiras pessoas que chegaram aqui e se instalaram ali na região do bairro Água Limpa. O que vocês nos dizem com relação a isso? Que levantamento vocês fizeram e conseguiram chegar? Que informação? Então, nós temos esse mesmo viajante, João Emanuel Poe, ele descreve a viagem, o trajeto até chegar a Santana do Alegre. Aí ele fala das estradas carroçáveis, né, da dificuldade no acesso e no transporte, e ele menciona, ao descrever a viagem, ele fala que ao passar pelo Rio da Prata, eles avistaram, um pouco depois eles avistaram Santana do Alegre, que localizava bastante altura, ou seja, isso nos dá a entender que é na parte mais alta. E nós temos lá na Casa da Cultura, nós temos um documento que fala da doação da água da família que era proprietária da região ali, fala da doação da água para os moradores do Alegre Novo, isso por volta do ano de 1870, mais ou menos, esse documento dessa doação, né? Eu não me lembro com exatidão a data, mas é no final do 19. E fala da doação da água do córrego para os moradores do Alegre Novo, ou seja, isso nos dá a entender que, contrastando com os depoimentos orais das pessoas que contam, né, de como que era João Pinheiro no seu princípio, como os avós contavam. Meu avô, por exemplo, ele contava que João Pinheiro era ali naquela região da Água Limpa, né? Se formos analisar a questão do espaço urbano hoje, porque nós temos a mania de atribuir ao passado as imagens que a gente tem do presente, né? Não é exatamente com aquele mesmo arruamento, com aquela mesma estrutura. Mas a maior parte das pessoas mais idosas que nós conversamos falam do início do povoamento lá na parte O primeiro nome do município foi então Santana do Alegre. Santana do Alegre. Há documentos que falam em Alegre, há documentos que falam em Santana dos Alegres, mas esse documento de 1818 já fala em Santana do Alegre. E passou a ser João Pinheiro quando? Em 1911. João Pinheiro, na verdade, foi um político, né? Era João Pinheiro da Silva, não é isso? Sim, em 1911, como eu disse para você, a Lei 556, ela cria um município.
Nós não emancipamos não é que já tinha esse espaço formado aqui com o nome de Santana do Alegre, englobando toda essa área, com o nome de Santana do Alegre, mudou o nome. O município de João Pinheiro foi criado desmembrando o território de Paracatu já com esse nome em 1911. Depois, na década já com o nome de João Pinheiro. O município já começa com o nome de João Pinheiro, mas a sede desse distrito seria Santana do Alegre. Só posteriormente, na década de 20, é que nós vamos ter a elevação da sede do município, de João Pinheiro, a sede do município com esse nome de João Pinheiro. E é verdade, o levantamento que vocês fizeram, vocês conseguiram constatar aquela história de que chamava-se Santana do Alegre, em homenagem a um boi que existia na cidade, que tinha o nome de Alegre. Essa é verdade? Da verdade da história, Jamile, ela é muito complicada, né? Que a gente falou, é uma ciência que não trabalha com verdade. Mas o que existe na memória das pessoas? É isso. Então, se existe na memória das pessoas, é verdade para o historiador, né? Quase todas as memórias, todo mundo que fala da origem do nome do Alegre atribui ao boi que ficava berrando, né? Então a gente trabalha muito com a questão da verdade. Que o boi ficava aí pelas madrugadas andando, berrando, assustando as pessoas, né? Então isso existe na memória. Para um historiador que trabalha com memória, aquilo que está na memória que é verdade, né? Às vezes a gente acaba causando algum descontentamento porque apareceu na memória de um depoente, o outro não gostou, mas quem trabalha com a memória, a gente não faz essa checagem, porque nós somos historiadores e não investigadores de polícia, né? Então, aquilo que é dito para a gente é o que se torna a verdade historiográfica, até que alguém venha e conteste a nossa verdade. Então, se está na memória dos nossos habitantes, é importante, é um marco identitário e é verdade para a gente. Muito bem, fechando o primeiro bloco do nosso programa. E olha só, quem também está abraçando o João Pinheiro, abraçando todos os pinheirenses, é o Laboratório LPN, a maior referência em análises clínicas de toda a região. Cuide bem da sua saúde, da saúde da sua família, com esse grande parceiro pinheirense, o Laboratório LPN, uma equipe fantástica, bioquímicos preparados, né? Equipamentos super modernos para que o exame seja bem feito, a sua doença seja diagnosticada e o médico possa realmente tirar você aí da dor, tirar você desse momento difícil. Então, exame laboratorial é no Laboratório LPN, Dr. Paulo, toda a equipe lá, abraçando você, pinheirense, pelo aniversário do nosso município, nossa querida João Pinheiro, completando 105 anos. Eu vou para o intervalo e volto já já. O Laboratório LPN é a sua referência em análises clínicas, bioquímicos capacitados, equipamentos precisos e de última geração. O LPN faz coletas domiciliar em hospitais e suas unidades no centro, Papagaio e Luislândia do Oeste. O resultado do exame você pode obtê-lo pela internet. Tudo para oferecer aos seus clientes mais conforto, qualidade, confiabilidade e rapidez. Laboratório LPN. Saúde mais perto de você. Chegou o Credipinho Card, o cartão da nossa cidade. Ele proporcionará para as empresas a garantia do recebimento das suas vendas e a eliminação das notinhas a prazo, reduzindo com isso a inadimplência do comércio local. As empresas também poderão liberar até 30% do salário dos seus funcionários e debitar em sua folha de pagamento. E a maquininha Credipinho Card, que além do cartão local, também aceitará as bandeiras Visa e Mastercard. Procure uma das agências do Cicobi Credipinho ou Associação Comercial de João Pinheiro e faça parte dessa mudança. A rede líder de supermercados completou 26 anos e, para comemorar, realizou mais um show de prêmios. Leidiane, ganhadora de uma moto. Uma emoção muito boa, graças a Deus, Deus me abençoou com ela. O senhor Itamar também levou uma moto para casa. Eu nunca imaginei que pudesse ganhar uma moto, porque a sorte sempre chega. Já o senhor Adão ganhou um carro 0 quilômetro. Satisfação grande demais, saber que é meu. Líder, o gigante dos preços baixos, o barateiro da região.
De volta para o segundo bloco do nosso programa, falando agora do Cicobi Credipine, a maior cooperativa de crédito de João Pinheiro. Olha, se tem uma instituição genuinamente pinheirense, eu posso dizer para você que essa instituição é o Cicobi Credipine. Todos os funcionários são pinheirenses, a diretoria toda ela composta de pinheirenses, e é exatamente nesse momento importante do nosso município, completando 105 anos, que o presidente Osanan Couto, toda a sua diretoria, os seus funcionários, todos os associados, vêm aqui abraçar você pinheirense e dizer: viva João Pinheiro! Viva este município lindo, bonito, maravilhoso, de gente boa, trabalhadora, honesta. São os votos do Cicobi Credipine, toda a sua diretoria e todos os seus funcionários. Cicobi Credipine, abraçando o João Pinheiro nos seus 105 anos. É possível, por exemplo, diante do estudo que vocês fizeram, descobrir, Renata, qual é o potencial, por exemplo, econômico verdadeiro de João Pinheiro? Por exemplo, você chega hoje em Unaí, o que é lá? O agronegócio, né? Você chega em Paracatu, é ouro. Você vai em Patos de Minas, também o agronegócio, as terras férteis, né? E João Pinheiro? Eu vou te questionar uma coisa. O que é a verdade? Nós acabamos falando da questão da verdade, né? Mas nós não podemos fechar. A pecuária, ela é muito importante, né? Os leilões de gado, a criação de gado, mesmo porque foram fatores motivacionais para o povoamento, que foi a questão do garimpo e da criação de gado, né? Mas aí há outros elementos que vêm agregar, Jamil. João Pinheiro também não é só pecuária. Nós temos importantes aí também a questão do agronegócio, que é importante na renda do município, as indústrias e o comércio, que, se você for analisar, cresceu muito em relação do início do século passado para cá. E há outros pontos também, a questão da agricultura familiar, também não é só o grande agricultor, mas o pequeno agricultor que pratica ali a agricultura de subsistência é também importante. As pessoas dizem o seguinte, que qualquer comunidade primeiro se constrói uma igreja para depois as residências, né? Aqui, por exemplo, eu estava olhando aqui, tem fotos no livro aqui da nossa antiga igrejinha de Maria Santana, fotos do Frei Dionísio, né, que foi uma das grandes lendas da parte religiosa do nosso município. E mesmo naquela época é possível se perceber que, assim, da grande vocação também arquitetônica que já se tinha, né? A igrejinha, por exemplo, construída naquela época já com um formato bonito, né? Então é uma história realmente muito linda, né? E aqui, em termos da sede do município, nós vamos dar água limpa, mas esse centro aqui, por exemplo, pouquíssimas casas, pode notar aqui, então começou também daqui, né? Dessa praça da igreja que nós temos hoje. Esse é um elemento importante, né? Que nós, inclusive, aproveitamos para trabalhar com a educação patrimonial do município, né? Nós temos aí a igreja que foi levantada, né? Um sentimento de pertencimento, e a derrubada dessa igreja, né? De certa forma, numa expressão de desmoronamento mesmo da época. A gente fica tentando compreender como é que essa sociedade de João Pinheiro ela permitiu que essa igreja ela fosse jogada ao chão, e ao mesmo tempo a gente percebe, né, dos interesses da época, né, de uma relação tanto da igreja como da administração da época, né. E aí a gente começa a parar para pensar nesse espaço de construção e de reconstrução. Através do Dr. Malman, né, foi feito todo um projeto para dar continuidade com a igreja, né, fazer uma antiga réplica. O que para nós hoje, né, nós falamos que ela não tem, né, o mesmo sentimento de pertencimento dos antigos moradores, né, mas é uma coisa que ainda é, né, recorrente. Por exemplo, quando alguém vai à Casa da Cultura e que eles olham para a réplica, eles dizem, né, foi naquele banco ali que eu estava sentado quando foi batizar o meu filho. E aí a gente para pensar nessas memórias, né. De lá para cá, deu para perceber, quer dizer, que a forma de catequização, né, uma delas, né, a Carmelita, uma história, né, de propagação religiosa e de um avanço que de certa forma também nos preocupa,
Por exemplo, nós temos dentro da história do município, nos levantamentos que nós fizemos, o combate da fé e da prática religiosa de alguns elementos, quando eu falo elemento, pessoas, não no sentido depreciativo, mas que agiu com uma questão do combate com a renovação carismática, dizendo que algumas pessoas não poderiam praticar o ato da cura. E aí, nesse sentido, nós observamos bem de perto todo um sentimento quando eles dizem, era isso que os nossos pais faziam, era isso que nós praticávamos. E aí a gente vai percebendo os interesses que vão ocorrendo, quando a gente para pensar ao largo da matriz, desse resultado, e através das fontes iconográficas, das fotografias que foram produzidas e que você pode observar no livro. Hoje nós reclamamos, por exemplo, a presença das nossas casas, com perfil arquitetônico que não são presentes hoje, com exceção da casa da Dona Tininha, que ainda permanece aqui na praça. E aí a gente para pensar na responsabilidade do historiador quando ele faz esses apontamentos, essas reflexões do que foi, do que havia e do que permanece hoje. E como é que essas memórias elas estão sendo representadas. São várias, quer dizer, quase todas as casas foram derrubadas. E nós temos aí, quer dizer, uma ausência desses prédios como um recurso de memória. Em frente ao Banco do Brasil, nós temos o que nós chamamos de documento monumento, que é um busto erguido em frente ao Banco do Brasil, e aí a gente para pensar, quem é aquele cidadão? O que ele faz ali? O que havia em frente à escola Presidente Olegário, o que estava abaixo da escola Presidente Olegário. Então são esses atributos que a gente para pensar nessa dimensão dessa construção, dessa reconstrução dentro do espaço urbano. Berenice, ele guarda a sua memória, ou a sua história, aliás, ou não? Guarda, Jamil. Não há como não guardar, Eu acho que a gente teria que reclamar as palavras de Bergson quando ele diz que a nossa memória ela é uma espécie de funil, Ou seja, o que se passa conosco, aquilo vai ancorando, ela vem como uma conduta de camada, ela se assenta e ela fica ali como se ela estivesse esquecida. Mas quando você fala em alguma situação que dá a entender aquele passado, é como se soasse um sino. Então ele vai ressoando, ele vai trazendo à tona todas essas lembranças. E essas memórias é exatamente essa preocupação que nós temos, o respeito ao que as pessoas elas lembram, como elas lembram, e o que elas querem representar. Porque o passado ele trabalha com essa representação, é como um fragmento. Quando você faz uma pergunta para essa história de João Pinheiro, cabe a nós entender o que dessas lembranças você tem e como é que se representa essas lembranças. E essas pessoas elas falam com um saudosismo grande o que era essa João Pinheiro e como é que ela foi sendo ocupada dentro de um espaço urbano. Quando a Giselda e a Célia elas dizem do crescimento da cidade e a BR-040 como marco divisor da história de João Pinheiro, eu me lembro que entre uma das entrevistas que nós fizemos, o senhor João Luiz Paiva, que é um pescador, uma pessoa de grande importância para o nosso livro, inclusive está ele e a sua família, ele nos contou da abundância de peixe que havia no Rio da Prata e como é que ele fazia esse pescado. Ele ocupou a importância, e aí eu estou falando da memória, quando se pergunta da importância da memória. E aí ele diz que muito jovem ele passou a ser o responsável pela família, e que ele fazia o pescado, que depois ele casou, aí ele mudou para a cidade, até então ele estava no campo, e ele trazia em média 50 quilos de peixe, por exemplo, por vez, e da dificuldade, aí essa somatória de peso de peixe, ela vai cada vez mais aumentando, e aí nos dá para perceber, parando para pensar nessa memória, ele fala, por exemplo, das espécies de peixe que havia no Rio da Prata, e da dificuldade de vender. Então ele colocava toda a família, que fazia esse trabalho conjunto, uma parceria muito bonita, para vender nos bairros existentes de João Pinheiro naquela época. E que quando o pescado não era vendido, ele tinha que salgar juntamente com a sua esposa.
E aí ele falou da importância, né, da construção da peixaria que aconteceu. E aí você vai percebendo como é que essa BR, né, ela vai criando uma possibilidade dentro de uma concepção econômica e do crescimento de uma cidade. A cidade antes da BR-040, né, ou a BR de lá para cá, e a cidade depois da construção BR-040, que é o bairro Papagaio, né, o bairro Mário José de Paula e o seu crescimento. E hoje nós paramos para pensar em quantos bairros tem, né? São essas memórias que a gente vai, né, catando, né, como uma formiguinha, peças aqui, peças acolá, para nos dar o sentido de uma construção nesse sentido mais amplo, né, respeitando essa memória de individual e coletivo. Que aí quando a gente fala da história, nós temos que parar para pensar. A história de um é contada, né, com a história de muitos. Por exemplo, se você numa entrevista com você, quando for falar da sua história de vida, você não vai falar só de você, você vai falar, né, das pessoas que fazem parte da sua trajetória histórica. Uma das fotos que eu mais gostei, que a gente tive a oportunidade de ver em alguns locais de João Pinheiro, é essa foto aqui da Prefeitura Municipal, está na página aqui de 1964, as pessoas estão vendo aí agora, com uma veraneio, aquele carro tradicional da época, né? 1970 essa foto. Para mim, uma das mais marcantes aqui. Então, eu vou perguntar assim, para vocês responderem de uma maneira assim, bem rápida, para a gente ir para o bate-bola. O que mais marcou nesse livro para você, por exemplo? Se você tivesse que escolher uma página aqui para ler, ou uma foto para você ver, qual que é que mais marcou para você, Rodeio? Jamir, eu acho que o que mais marcou para mim foi, quer dizer, eu vou deixar para Giselda Pracelli falar, né, das históricas, né? Mas o que marcou para mim em grande parte, né, não só as fotos de saúde que nós conseguimos, né, que é uma reivindicação que nós aproveitamos até para fazer, porque vai sair o segundo lançamento do livro, né, pessoas que tenham fotos antigas que queiram nos doar para que a gente possa fazer reprodução, né, e colocar no segundo volume do livro. Mas tem uma foto do livro que me chama muita atenção, que é o trabalho do homem do campo, né? Que aí é um retornar ao processo histórico da cidade, né? E ela está mais ao final, né? Como é que esse homem ele trabalhou, né, de uma forma rude nessa construção, né? Porque aí a gente para pensar o garimpo da cidade, como é que ele era feito. E nós tínhamos garimpo no Rio da Prata, no Santo Antônio, garimpo em Canabrava, né? Como é que essas redimensões elas foram apropriadas? Como é que esse homem do campo ele conseguia, né, tirar do solo a sua subsistência? E no livro tem um livro com um cidadão com uma enxada nas costas, quer dizer, né? E também temos uma foto, então eu vou dizer duas, que é uma foto que foi tirada mais ali do alto, né, onde nós temos um processo do moderno e do antigo, né, que nós temos o enquadramento da Casa da Cultura e por outro lado nós temos, né, a visão mais ampla da cidade, pegando os prédios, né, que é essa arquitetura mais moderna. Então acho que essas duas condições elas trazem, né, muito a se pensar o homem do campo, a reapropriação de espaço nessa dimensão, né, enquadrando os dois no mesmo lugar, onde o novo e o velho coexistem no mesmo lugar. Você, Giselda, tem alguma parte aí que mais marcou para você? É muito complicado, porque na verdade eu amo todas elas e quero agradecer a todos os pinheirenses, a todas as pessoas que nos cederam essas imagens. São praticamente, em sua maioria, as fotos históricas do acervo de familiares de João Pinheiro que cederam. E uma das que eu gosto muito é essa da capa. Por que eu gosto dessa da capa? Ela apresenta tanto o espaço físico, dá pra gente fazer uma leitura aqui, porque uma imagem é um texto dado a ler, tanto do espaço físico, quanto da questão da sociabilidade das pessoas na porta, né? Pode observar na porta da igreja, aí dá pra gente analisar, fazer uma leitura de ser um momento festivo, pós algum rito religioso, que dá pra gente analisar tanto a questão física quanto também outras questões ligadas às relações, né? Passo para Maria Sérgio, porque senão a gente fala sozinho. Bom, eu gosto de todas também, mas em especial as da Festa do Algodão, né? Eu sou uma pesquisadora da cultura, das festas, e me encanta essas fotos, sempre me encantaram, desde que a Casa da Cultura começou a levantar esse acervo, né? Eu tenho um especial carinho com essa da primeira festa do algodão.
Eu acho que é belíssima. Que era a festa da cidade, Que era a festa da cidade, que é assim, um vetor de identidade para o pinheirense. Aí todo mundo lembra, fala, eu tive nessa festa, eu participei, eu fui candidata à rainha, né? Então acho que são belíssimas, né? Esse acervo é muito bonito e a cara das festividades de pinheirense, né? Ô Maria Célia, eu quero inclusive de público aqui convidar você para voltar aqui no outro programa para a gente estar falando mais sobre essa questão da cultura das folias de reis, tá certo? Vai vir um outro livro desse ou não? Das folias de reis? Por enquanto não, porque nós estamos trabalhando em outro da história da cidade. E assim, você já está convidado a voltar aqui o dia que você quiser, que a gente vai estar falando especificamente desse livro. Me comprometo, claro. Bom? Só você vai. Ok, fechando o segundo bloco do nosso programa de hoje, falando agora de uma outra empresa pinheirense que tem orgulho de estar aqui no nosso município, na nossa cidade. Estou falando para você da 3L Construtora, do meu amigo Leão, do Luiz, toda a equipe abraçando os pinheirenses no aniversário da nossa cidade, dessa semana histórica para todos nós, 105 anos de João Pinheiro. E olha, a 3L Construtora realizando o seu sonho de ter a sua casa própria, o sonho do pinheirense de sair do aluguel. Agora tem o bairro Jardim Bougainville, vendendo lotes parcelados, você paga do jeito que você pode pagar, prestação super barata. Então o Leão, toda a equipe da 3L, abraçando todos os pinheirenses nesta data importante do aniversário da nossa cidade, do nosso município. 3L Construtora, dizendo o seguinte: parabéns, João Pinheiro, viva João Pinheiro. Eu volto daqui a pouquinho. O Laboratório LPM é a sua referência em análises clínicas, bioquímicos capacitados, equipamentos precisos e de última geração. O LPM faz coletas domiciliar em hospitais e suas unidades no centro, Papagaio e Luislândia do Oeste. O resultado do exame você pode obtê-lo pela internet. Tudo para oferecer aos seus clientes mais conforto, qualidade, confiabilidade e rapidez. Laboratório LPM. Saúde mais perto de você. Chegou o Credipinho Card, o cartão da nossa cidade. Ele proporcionará para as empresas a garantia do recebimento das suas vendas e a eliminação das notinhas a prazo, reduzindo com isso a inadimplência do comércio local. As empresas também poderão liberar até 30% do salário dos seus funcionários e debitar em sua folha de pagamento. E a maquininha Credipinho Card, que além do cartão local, também aceitará as bandeiras Visa e Mastercard. Procure uma das agências do Cicobi Credipinho ou Associação Comercial de João Pinheiro e faça parte dessa mudança. A rede líder de supermercados completou 26 anos e, para comemorar, realizou mais um show de prêmios. Leidiane, ganhadora de uma moto. Uma emoção muito boa, graças a Deus, Deus me abençoou com ela. O senhor Itamar também levou uma moto para casa. Eu nunca imaginei que pudesse ganhar uma moto, porque a sorte sempre chega. Já o senhor Adão ganhou um carro 0 quilômetro. Satisfação grande demais, saber que é meu. Líder, o gigante dos preços baixos, o barateiro da região. De volta para o terceiro e último bloco do nosso programa, e logo na abertura eu quero chamar o quadro da alegria. É o quadro dos aniversariantes da semana. Para você participar, basta me adicionar pelas redes sociais, WhatsApp, Facebook, e eu vou estar abraçando você na semana do seu aniversário. Vamos ver então quem está, soprando velhinhas. Muito bem, aniversariantes desta terça-feira, dia 13, começando com a Tainá Ribeira. Alô, Tainá, grande beijo, tudo de bom. Juliane da Silva, alô, Juliane, parabéns, já trabalhou conosco, gente boa, grande figura, tudo de bom, Juliane. Natiele Silvana, alô, Natiele, parabéns. Cristiano Cristino, parabéns para você, Cristiano, paz e saúde. Grande abraço também para Kênia Oliveira, parabéns, Kênia, felicidades. César Augusto, alô, César, grande abraço, amigão. Leuma Pereira, minha vizinha lá do bairro Papagaio. Alô, Leuma, parabéns, é a irmã do Joá. Também soprando velhinhas nesta terça-feira, o Alexandre GM, parabéns, Alexandre. Esteve Flávio, grande abraço, Esteve, parabéns, amigão. Carlos Eustáquio, alô, Carlão, parabéns.
parabéns. Ronaldo Martins Vidal, grande Ronaldo, grande abraço. Marcos Paulo, parabéns pra você, Marcos. Júlio César, alô Júlio, parabéns, amigão. Nelson Melo, grande Nelson, parabéns. Nayara Mendes, alô Nayara, parabéns. Rogério Pereira, Rogerão, gente boa, parabéns. Raniero Magalhães, grande abraço, amigão. Reginalda Araújo, parabéns, Reginalda. Aniversariantes de quarta-feira, dia 14, começando com meu amigo, grande atleticano, Pedro, funcionário lá do Posto Brandão, parabéns. Tiago Rodrigues, alô Tiagão, parabéns. Eliana Bernardes, é minha amiga Elianinha, trabalha ali na Rosa Mística, parabéns, Eliana. O Elbert Costa, parabéns pra você, o Elbert, moradora da Coab, tudo de bom. Flávio Geraldo, alô Flávio, parabéns, felicidades, grande abraço, amigão. Camila Honora, alô Camila, parabéns. É a doutora Camila, esposa do Jorge, parabéns. Também soprando velhinhas o Marcelo Gás, tudo de bom. Cristiano Benício, parabéns pra você, Cristiano. João Robson Cordeiro, meu amigo doutor João Robson, fez direito, advogado, tudo de bom, doutor. Hernando Cardoso, meu afilhado, recebendo um abraço, o carinho de todos aqui da TV Noroeste, ele que já trabalhou muito tempo aqui conosco, parabéns, Hernando, tudo de bom. Marcos Antônio, alô Marcão, parabéns, tudo de bom. Zaqueu Rocha, grande Zaqueu, agente penitenciário, parabéns, amigão. Aniversariantes de quinta-feira, dia 15 de setembro, começando com a Simone Marques, parabéns pra você, Simone, tudo de bom. Oriana Gomes, alô Oriana, parabéns. Fabrício Zói, funcionário ali do Posto Albatroz, alô Fabrício, grande abraço. Meu primo Ronan Justo de Andrade, alô Ronan, parabéns, tudo de bom, primão. Luciana Andrade, sobrenome bonito, hein, parabéns, Luciana. Larissa Menezes, grande Larissa, parabéns. Guilherme Cunha, meu colega de sala da Faculdade Atenas, alô Guilhermão, parabéns. Ricardo Rodrigues, alô Ricardo, parabéns. Guilherme Guimarães, grande Guilherme, grande cruzeirense, parabéns. Também soprando velhinhas na quinta-feira, Elisete Aparecida, parabéns, Elisete. Aline Marques, parabéns pra você, Aline. Edilon Moreira, parabéns pra você, Edilon. O Wellington Andrade, grande abraço pra você, Wellington. Cleiton Oliveira, alô Cleitão, parabéns. Soprando velhinhas na sexta-feira, dia 16, a Anália Silva, parabéns, Anália. Maria do Carmo Souza, alô Maria, parabéns pra você, tudo de bom. Adair José Rodrigues, meu amigo Dairinho, alô Dairinho, grande abraço, parabéns da Noroeste Net. Cristiano Pereira, parabéns pra você, Cristiano, paz e saúde. Renato Souza Garcia, grande Renatão, parabéns. Miriam Alves, parabéns pra você, Miriam, tudo de bom. Quero mandar um grande abraço também para Mara Medeiros, parabéns, Mara. Marlinda Alves Moreira, alô Marlinda, parabéns. Valmir Vital, grande Valmir, tudo de bom, parabéns. Tatiane Michel, alô Tatiane, parabéns. Abraçando também o Carlos Felipe, alô Carlão, parabéns. Marielle Martins, parabéns pra você, Marielle. Quero mandar também um grande abraço para o Geraldo Bernardes, meu amigo G do Bar, gente boa, grande figura, grande amigão. Gerliane Mariana, alô Gerliane, grande abraço. Rodrigo Melo, alô Rodrigo, parabéns. Valder Júnior, grande cruzeirense, parabéns, amigo. Meu amigo Jonathan Cordeiro, policial militar, meu colega de sala lá da Faculdade Atenas, está cursando Direito, grande Jonathan, parabéns, amigão. Angelita Ferreira, alô Angelita, muita paz, muita saúde. No sabadão, dia 17, a Leomira Fonseca, parabéns pra você, Leomira. Fabrício Lima, recebendo um abraço de toda a equipe, parabéns, Fabrício. Leci Cristina, grande Leci, parabéns. Amanda Silva, alô Amanda, grande abraço, felicidades. Rosimar Fernandes, grande Rosimar, parabéns. Tamires Ohane, parabéns pra você, Tamires. Também soprando velhinhas no dia 17, meu amigo Lázaro Moreira, popular Topa, ele que tem um amigo na Fruta Dantas, gosta muito, parabéns, Lázaro, tudo de bom, amigão. Márcia Thaís, alô Márcia, grande abraço, felicidades. Claudinei Gonçalves, grande Claudinei. Arnaldo Lustosa, parabéns, Arnaldo. José Antônio, grande Zé Antônio, parabéns. Lili Souza, grande abraço pra você, Lili. Luciana Moraes,
demais. Parabéns, Luciana. Soprando velhinhas no domingão, dia 18, começando com a Edivânia Crisóstomo. Parabéns, Edivânia. Luciene Medeiros, parabéns, Luciene. Quero abraçar também a Viviane Cruzeiro. Alô, Viviane, tudo de bom. Sueli Oliveira, parabéns, Sueli, paz e saúde. Também a Milena Rodrigues, parabéns, Milena. Adriana Souza, parabéns pra você, Adriana. Felipe Caixeta, meu primo, meu amigo, parabéns, Felipe, tudo de bom. O Alisson Saldanha, grande amigão, parabéns, o Alisson. Na segundona, dia 19, Chayane Aparecida. Alô, Chayane, grande abraço. Maria Januário, alô, Maria, parabéns pra você, sucesso. Saúde e paz também é o que desejamos para Vera Lúcia, parabéns, Vera. Fátima Silva, minha amiga Fátima, parabéns, felicidades. Ana Lídia, alô, Ana Lídia, grande abraço, parabéns, felicidades. Lécio Silva, parabéns, Lécio. Mandando um abraço para o Éden Braga, parabéns, Éden. Lucas Vitor Saldanha, alô, Lucas, parabéns, meu amigo. Mais uma vez o meu abraço a todos os aniversariantes da semana, parabéns, muita paz, muita saúde, muito sucesso a todos. E eu continuo agora com a entrevista que nós fizemos, né, que você está assistindo agora, com o Vandeir, com a sua esposa Giselda e com a Maria Célia, 3 historiadores, pesquisadores de João Pinheiro, que escreveram um livro contando a história pinheirense. Vamos continuar assistindo. Então, bate-bola, pergunta rápida, a resposta também da mesma forma, né? Você escrever esse livro falando de João Pinheiro em si, se fosse para você, Vandeir, escrever um livro sobre um distrito de João Pinheiro, qual seria o distrito escolhido? Eu escolheria Canabrava. Você, Gisele? Caatinga. E você? Canabrava. Me dá um motivo para a pessoa morar em João Pinheiro hoje. Eu acredito que essa ideia, né, de aproximação e de amor que as pessoas têm. O pinheirense, ele tem, né, é nato do pinheirense receber bem as pessoas que chegam. Gisele? A questão da forma de receber, né, das relações de sociabilidade, o jeito de ser do pinheirense e o próprio espaço. É uma cidade muito tranquila, um local muito tranquilo. Eu acho que são fatores importantes para a qualidade de vida. Maria Célia? A sociabilidade, o cheiro da nossa comida, o calor do nosso cidadão pinheirense, a amizade. Aqui ainda se preocupa com as pessoas, se reúne, se ajuda na doença, né? Agora, como nós chegamos, você estava ajudando alguém que está internado em Patos, né? Isso é muito comum entre o pinheirense, eu acho que só tem aqui, né? Você chega numa loja, pega a mercadoria, leva para sua casa para experimentar, manda depois para pagar. Eu acho que esse carinho do pinheirense é muito importante. Bom, assim, de uma maneira bem sucinta também, vou começar agora por você. O principal problema hoje de João Pinheiro? Os mosquitos. Vocês, né? A questão da criminalidade. Violência em si, né? Vandeir, preciso citar um? Não, sim, eu acho que a preocupação do pinheirense, né, em tornar a cidade, né, mais conhecida pelo lado positivo, né? E aí eu gostaria só de enfocar, por exemplo, quando eu fiz a especialização na PUC em Belo Horizonte, eu tinha um colega que ele era do Mato Grosso, e aí ele me perguntou de que cidade eu era. Eu disse João Pinheiro. Aí ele disse, conheço João Pinheiro. Não é aquela cidade terra sem lei? Aí eu disse, opa, alto lá, né? É uma cidade boa, é uma cidade agradável, nós não andamos com revólver com facão, né? Então essa imagem de João Pinheiro, ela precisa de ser melhor trabalhada fora. A grande personalidade de todos os tempos de João Pinheiro. Então há muitos nomes que precisam ser lembrados, mas um dos grandes nomes, eu diria que é Genésio José Ribeiro. Foi primeiro prefeito nomeado de João Pinheiro e contribuiu muito para a gestão do município no contexto histórico da época. Genésio Ribeiro. Eu vou fazer uma homenagem, porque eu acho que é uma homenagem a quem está vivo. Né? Tem muita gente importante na educação, na saúde citaria o Dr. Rui, mas vou homenagear o Dr. João Batista Franco, um grande gestor do nosso município. Ok, bora aí. E eu homenageio, né, o Dr. Rui. Eu acho que é uma peça fundamental na saúde, é uma pessoa que contribuiu muito e que tem nos dado muito espaço para pensar, né, a saúde de João Pinheiro. Bom, hoje, assim, no dia do aniversário da cidade, eu acompanho pelas redes sociais o pessoal questionando muito, cadê um marco para comemorar o aniversário, né? Cadê um show, cadê alguma coisa, né, que marcasse o aniversário em si. Se você fosse prefeita de João Pinheiro no ano que vem, Maria Célia,
Como é que você comemoraria o aniversário da cidade? Eu acho que eu ia promover um grande debate, promover uma pesquisa, entrevista com os nossos idosos, levantamento da memória, uma tarde de um sarau para discutir a história de João Pinheiro, tomar um vinho. Gisela, prefeita de João Pinheiro no ano que vem, o que você faria para registrar o aniversário da cidade? Um ponto seria um momento de agradecer a Deus, um culto ecumênico numa praça e uma apresentação de talentos da nossa cidade, que nós temos muitas pratas importantes que precisam ser valorizar. Se você recebeu o bastão, a chave da prefeitura, 2017 você seria o prefeito. E aí, o que você faria para comemorar o aniversário da cidade? Eu tenho uma preocupação muito com o cidadão pobre de João Pinheiro, né? Eu acho que eu pararia para pensar, né, juntamente com essas pessoas, né, como é que eles veem a concepção da administração, né? O que de bom eles estão recebendo. Ok, bom, nós vamos fazer o seguinte, que o nosso tempo já está extremamente estourado. Vou começar por você, Maria Célia. Vamos marcar aqui 15 segundos para você deixar uma mensagem para o pinheirense nessa data tão importante, 105 anos. O que você diria? Bom, que temos que celebrar os 105 anos da nossa história e temos que projetar os próximos 105 anos, né? Eu acho que valorizar e conhecer a nossa história é o primeiro caminho para fazer um novo século de história bem gloriosa para deixar para as gerações futuras. Gisela. Fazendo um complemento à série, a valorização da história, do nosso patrimônio, das memórias e a necessidade de juntos podermos trabalhar em prol de uma João Pinheiro melhor, com uma qualidade de vida melhor para os nossos pinheirenses. Odeir, e você, o que você gostaria de dizer para os pinheirenses que estão nos assistindo nessa data importante, 105 anos, né? Eu acho que parar para pensar, né, no resultado de como é que esse processo histórico, administrativo, econômico, cultural, né, tem sido desenvolvido, né, e dizer que para nós, né, nós somos 3 pessoas, aliás, eu e a Maria Célia, nós não somos de João Pinheiro, né? A Gisela é de Brasilândia, que foi emancipada, mas aí ela continua a pertencer. Mas eu sou pinheirense. Por força da lei, não por força da lei, eu sou cidadão honorária. E dizer, né, que a acolhida de João Pinheiro conosco, né, nesse tempo de pesquisa, como profissional, tem sido um dos grandes marcos e é o que tem nos feito ir, né, para o Brasil afora e fora do Brasil para falar também, né, das histórias, né, dessa representação de João Pinheiro. Olha, a gente tinha que ter uns 3, 4, 5 programas aqui para estar falando sobre esse livro, sobre a história de João Pinheiro, mas eu quero aqui parabenizar vocês 3, dizer o seguinte, que como vocês próprios disseram aí agora, não nasceram em João Pinheiro, mas estão fazendo um papel mais bonito do que muita gente que nasceu aqui quer contar a nossa história, quer preservar a nossa história. Então, vocês são de parabéns. E eu queria dizer do orgulho que eu sinto de vocês, assim, pela vontade de buscar cada vez mais o conhecimento. Na apresentação de vocês aí, a gente falava que vocês estão aí, por exemplo, em Portugal, né, buscando um conhecimento maior. A Maria Célia falando que ainda está estudando, quer dizer, isso é muito bom, isso é muito importante. Conhecimento, saber, ele não tem limite, né? Então vocês estão de parabéns mesmo. Tive a oportunidade de visitar a casa do Vandeima da Gisela dias atrás, eu conversava com o filho de vocês, um exemplo, né? Querendo seguir o caminho de vocês, quer dizer, isso é muito bom, isso é muito importante. Então vocês estão de parabéns, muito obrigado por terem vindo aqui, tá certo? E o convite está aberto para vocês voltarem aqui o dia que quiserem, para a gente estar falando mais sobre a história de João Pinheiro, tá bom? Nós agradecemos imensamente a todas as pessoas que de uma forma ou de outra contribuem para as nossas pesquisas. Isso é importante, tanto do ponto de vista científico, com registro e análise, mas também para a própria cidade. Porque o que nós estamos escrevendo agora vai ficar de fonte de pesquisa para muitos outros pesquisadores, né? O que nós esperamos é que muitos outros venham acrescentar ao que nós já escrevemos, mas agradecer com muito carinho a todas as pessoas que partilham conosco das suas lembranças, que nos emprestam as fotos para copiar, né, que dão com muito boa vontade o seu acervo, que abrem as portas das suas casas para nos receber, que compartilham documentos, enfim, a todas as pessoas que de uma forma ou de outra contribuem para isso. E quando nós levamos o nome da cidade nos congressos que nós vamos, como já fomos
em vários países. O ano passado nós fomos na Itália, esse ano nós fomos para a Espanha, agora nós vamos a Portugal, e a gente sempre vai levando o nome da cidade, e o que nós levamos é um pouco do que ouvimos contar. Okay. Então nós agradecemos muito e agradecemos a oportunidade de estarmos aqui. Beleza, o prazer foi meu, viu? Nós vamos encerrando o programa. Quero só deixar aqui, para finalizar, um grande abraço em nome de toda a equipe do nosso programa, da TV Noroeste, a todos os pinheirenses, nossos conterrâneos, por mais esse aniversário. São 105 anos de uma história realmente muito bonita, contada nesse livro que nós mostramos aqui. E eu finalizo dizendo o seguinte: eu acho que a maior qualidade, uma das maiores qualidades do ser humano é, primeiro, amar a Deus, que é o nosso Criador, depois amar a sua família, né? Ter que gostar do nosso pai, da nossa mãe, dos nossos filhos, e depois do lugar onde nós nascemos. Nós temos que honrar a nossa cidade, o nosso município. Para mim, a melhor casa da minha rua é a casa onde eu moro, a melhor cama do mundo é a cama onde eu durmo, né? A melhor cidade do mundo é a cidade onde eu nasci, o melhor lugar do mundo para mim é o Tauá, onde eu nasci, é o melhor de todas as comunidades rurais, e eu acho que essa é uma grande qualidade que todos temos que ter. Então, vamos a partir desse momento cada vez mais honrar João Pinheiro, gostar de João Pinheiro, cantar o hino de João Pinheiro. Fico triste quando eu chego numa escola, por exemplo, tem lá uma comemoração cívica, um momento público, roda-se o hino nacional e não roda-se o hino de João Pinheiro. Então nós vamos começar a pensar sobre isso, e que nós pinheirenses nos sintamos cada vez mais orgulhosos, mais honrados de sermos pinheirenses. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus, e até o nosso próximo programa, na próxima terça-feira, com um novo entrevistado e um novo tema. Grande abraço. Em 1911, Santana dos Alegres, com seu povo hospitaleiro a município, foi elevado e chamado pelo nome João Pinheiro. Nossa terra é abençoada, nossos rios, montes e matas, nosso desenvolvimento respeita as tradições, a coragem vive em nossos corações. João Pinheiro, João Pinheiro, nosso povo tem mais honra, nossos jovens ideais, noroeste de Minas Gerais. Nossa gente mais história, nossas terras, plantações, nossas lutas têm mais glórias, mais vitórias.